Boa noite, meus alunos, tudo bem? Eu estou na terceira tentativa do vídeo aqui, espero que agora não dê problema e eu consiga gravar tudo. Bom, desculpem. É, eu nem vou chamar isso daqui de videoaula, tá? Eu vou chamar mais de um esclarecimento, assim, do que vocês precisam fazer já na semana que vem. Bom, pessoal, na semana que vem vocês vão ter que realizar uma atividade, tanto de filosofia quanto de sociologia. Se der certo essa aula, eu gravo outras. Se eu não conseguir realmente, pessoal, é tudo na tentativa e erro. Vai ficar só nessa aula aqui mesmo, tá bom? Na semana que vem, vocês vão receber um arquivo com esse conteúdo aqui, que é o meu roteiro de estudos, tá? Igual aquele que nós fizemos lá antes das férias, aquele que a gente fez no recesso. Você vai falar assim, professor, mas não dá para ler aí na tela, não sei o que é para fazer. Eu vou mandar esse arquivo para vocês, tá? Não se preocupem. Eu vou mandar com as instruções. Essa videoaula é uma complementação desse roteiro de estudos, essa videoaula. Esse bate-papo aqui nosso é uma complementação, tudo bem? Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá. Pronto. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje? De maneira bem simplificada. Eu não vou ter como aprofundar muito isso, porque meu celular não tem memória o suficiente e porque eu não estou em sala de aula com vocês e a aula aqui é muito diferente, né? Esse sistema aqui nosso, ele é muito diferente. Bom, a atividade de vocês, nós vamos trabalhar a seguinte habilidade, tá? Nós vamos reconhecer aqui a filosofia como uma atividade necessária ao exercício da cidadania. E para isso, será necessário que nós primeiro delimitemos o que é cidadania e o que é filosofia. Vamos começar pela filosofia. Cansei de falar para vocês que a filosofia ela é um raciocínio crítico a respeito de tudo, a respeito da realidade como um todo, tá? A filosofia, ela tem início no senso comum, naquele conhecimento mais simplificado, mas ela pode chegar até questões mais existenciais, mais complexas da vida humana, tá? Bom, então a filosofia é uma reflexão crítica, é um processo de reflexão crítica a respeito de tudo, ok? Bom, isso eu já tinha passado para vocês. Cidadania, nós estudamos na aula de sociologia e vimos que a cidadania ela é um conceito que sofreu alterações ao longo de toda a história da humanidade, tudo bem? Nós vimos que a cidadania começou lá na Grécia Antiga, na polis, e veio passando por uma série de transformações ao longo da sua história, até chegar aos dias de hoje na democracia moderna, tudo bem? Então, a cidadania, ela é o exercício, a prática, né, da ação humana na sociedade, na cidade, na política, né? Então, a cidadania é isso. A cidadania é o fazer, é o realizar, é uma atividade. Cidadania não pode ser encarada somente como uma série de direitos e deveres. O cidadão realmente completo é aquele que conhece seus direitos, conhece seus deveres, mas os pratica, faz uso desses direitos e deveres para fazer alguma forma de diferença, né? Para fazer a diferença na sociedade em que ele vive. Tudo bem? Muito bem. Sabendo-se disso, sabendo que a cidadania é o exercício da transformação política, da transformação da sociedade, e sabendo que a filosofia é uma reflexão crítica, qual que é a ligação entre essas duas coisas? Bom, a ligação é a seguinte: uma pessoa que reflete, que tem algum tipo de grau de lógica e de crítica, ela consegue perceber qual é a sua realidade e, a partir dessa percepção da sua realidade, ela consegue agir para transformar essa realidade social e essa realidade política. E é isso daí que nós temos que tentar entender nessa aula. Para isso, nós vamos trabalhar um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci. Quem que é o Gramsci? Tem gente que chama Gramsci, eu vou chamar de Gramsci, tá ok? O Antonio Gramsci, ele deve estar aparecendo aqui, ele é um filósofo italiano, já falecido, obviamente, que faz uma conceituação do que seria o filosofar. Bom, o filosofar para o Antonio Gramsci pode ser encarado de duas formas. Você vai ter um filosofar mais aprofundado, que ele vai chamar de filosofar profissional, e você vai ter também um filosofar mais espontâneo, né? A característica desse filosofar espontâneo é que ele não é tão assim
ele não é tão aprofundado, ele não trabalha tanto com os conceitos filosóficos, mas ele é uma atividade reflexiva, tá? E por que ele faz essa diferenciação? Bom, o Gramsci vai dizer que todos os homens são filósofos, todas as pessoas são filósofos. Por quê? Porque todos nós somos possuidores de intelecto e razão. E esse intelecto e essa razão nos dá a capacidade de refletir a nossa realidade com algum grau de lógica, com algum grau de compreensão. Tudo bem? Bom, o Gramsci ele parte da seguinte proposta. A filosofia ela estaria presente em 3 aspectos aí da vida humana, vamos chamar assim. A filosofia está presente na linguagem, a filosofia está presente no senso comum e no bom senso, e a filosofia está presente na religião, tá? Na espiritualidade humana. Bom, por que a filosofia está presente na linguagem? Porque a linguagem, enquanto comunicação, enquanto fala, enquanto escrita, não é um amontoado de coisas vazias de conteúdo, de significado. Pelo contrário, as palavras que nós usamos para nos comunicar refletem conceitos. Conceitos que saem do nosso intelecto, tudo bem? Conceitos que podem ser também emoções, obviamente, né? Eu comunico amor, eu comunico desejo, eu comunico lógica, eu comunico todas essas coisas através da linguagem, tudo bem? Então as palavras elas têm conceitos por trás que dão significado a ela, tranquilo? Segundo, por que a filosofia está presente no senso comum? O que é o senso comum? Cansamos de falar. O senso comum é aquele conhecimento mais superficial, tranquilo? Então, o senso comum, ele é conhecimento, ele não deixa de ser, só que ele é um conhecimento muito assim, simples. Ele não se aprofunda, tá? O senso comum é uma coisa assim que, é um conhecimento assim que eu posso dizer para vocês que ele é aparente. Ele não tem crítica, ele é cheio de preconceitos, mas ainda assim é conhecimento. A filosofia também está presente naquilo que o Gramsci chama de bom senso. E o que seria esse bom senso? Seria um núcleo sadio do senso comum. Como assim? É a pessoa que ela passou a refletir, passou a conhecer, passou a criticar com mais profundidade, mas ainda não pode ser chamada de um pensamento filosófico, um pensamento crítico realmente, tá? É uma pessoa que ela, vamos dizer assim, ela não vai fazer coisas erradas, ela não vai se deixar levar tanto pela aparência das coisas. Uma pessoa de bom senso, tranquilo? E a filosofia também está presente na religião, na espiritualidade, por quê? Porque questões como Deus, como vida e morte, ou vida após a morte, tudo isso também requer um grau de conhecimento filosófico, um grau de reflexão, melhor dizendo, filosófica, tá? Então, quando a gente para pensar assim, qual é o sentido da minha existência? Será que existe um Deus? Será que existe vida após a morte? Para onde que eu vou depois que eu morrer? Existe uma alma? Não existe uma alma? Tudo isso também é trabalhado pela filosofia. Então, a filosofia está presente nesses 3 aspectos. Na linguagem, no senso comum / bom senso e na religião. Tranquilo? Então, vamos lá. O que isso tem a ver com a cidadania? Bom, se a cidadania, ela para ser exercida, precisa de um grau de criticidade para que você não seja apenas um telespectador, né? Apenas uma pessoa que assiste a realidade, mas que realmente atua para modificá-la, então fazer isso usando de reflexão filosófica, mesmo que não seja uma reflexão filosófica aprofundada, vai ajudar muito no exercício da cidadania, né? Então, o filósofo amador para o Gramsci é aquele que, mesmo sem ter nunca frequentado uma faculdade de filosofia, sem nunca ter lido um livro de filosofia, é capaz sim de filosofar com algum grau aí de complexidade. Tá? Esse é o filósofo amador, o filósofo espontâneo. Quem seria o filósofo profissional? O filósofo profissional é aquele que conhece a história da filosofia, ele conhece os conceitos dos filósofos e ele consegue, através desse conhecimento, aplicar
isso na sua crítica, na sua percepção, na sua compreensão da realidade, usando também essa compreensão para exercer a sua cidadania. Tranquilo, pessoal? Então, assim, essa aula foi para mostrar para vocês que para o Gramsci, né, fazendo uma revisão rápida aqui, para o Gramsci, existem dois tipos de filosofar: o filosofar espontâneo, amador, que é caracterizado por uma filosofia mais, assim, espontânea mesmo, né? Ele não se aprofunda tanto, e o filosofar profissional, que é característico daquelas pessoas que têm conhecimento de toda a tradição filosófica, de todos os conceitos filosóficos, tá? E para finalizar, como que isso pode ser usado para o exercício da cidadania? A partir do momento que você tem um grau de criticidade, um grau de pensamento mais filosófico, mesmo que no senso comum, mesmo que superficial, isso já ajuda muito para que você vá atrás dos conhecimentos, vá atrás daquilo que é necessário para que você possa modificar a sua realidade social, sua realidade política. Tranquilo, pessoal? Nossa, pensei que eu não ia conseguir, pensei que o vídeo ia cair de novo. Eu acho que eu consegui colocar as informações necessárias aqui nesse cantinho do vídeo. Se eu não conseguir, eu mando para vocês essas informações que deveriam estar aqui por um arquivo, tá? Semana que vem vocês vão realizar para mim essa atividade, vai ter uma de sociologia, mas essa aqui é de filosofia, e vocês vão ter questões para responder a respeito desse tema, dessa aula aqui, desse bate-papo que nós tivemos, tá? Pessoal, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Eu sei que ficou curtinho, mas assim, meu celular não aguenta, ele estava caindo porque estava ficando muito grande, ele estava desligando sozinho, tá bom? Eu espero que agora eu tenha conseguido e que vocês tenham um bom proveito. As dúvidas vocês podem perguntar para mim pelo próprio WhatsApp, tá? Sem desespero, pessoal, sem desespero, tá? Eu tô pedindo uma coisa extremamente simples para vocês aqui na atividade. Eu fiz essa videoaula como uma primeira videoaula para tentar ajudá-los. Eu espero que eu tenha conseguido. Eu estou me esforçando, tá, pessoal? Muito obrigado. Eu espero que vocês consigam realizar a atividade sem grandes problemas e qualquer coisa, vocês sabem, vocês podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Pessoal, obrigado e beijo no cérebro.